Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim contar uma história que até hoje é um tópico para terapia, que começou quando eu tinha 15 anos de idade, mas que antes de contar essa história, eu tenho que contar alguns pontos importantes para vocês que eles vão fazer sentido lá no final, sabe? O primeiro ponto é que eu morava com minha avó desde criancinha. Eu tinha 1 ano e alguns meses, então eu sempre fui criada por ela. Outro ponto importante é que minha avó ela não teve filhos biológicos com o meu avô e todos foram adotados. Se eu não me engano, foram 8 a 9 crianças e uma delas foi minha mãe. Outro ponto muito importante é o fato de que quando eu morava com minha avó, eu morria de medo da minha mãe. Né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito agressiva, sempre foi uma pessoa que gostava de briga e ela nunca gostou muito de mim, sabe? Assim, e minha avó, ela alimentava muito esse meu ódio por minha mãe. Ela também tem uma boa parte da culpa. Gente, desculpa o cachorro de fundo, mas se eu for esperar esse cachorro calar a boca, eu não gravo o vídeo nunca. Então, esses são alguns tópicos importantes, tá? A minha avó, ela endeusava meu pai e demonizava minha mãe. E eu já tinha meio que um problema com minha mãe, porque minha mãe sempre ia lá na casa da minha avó fazer brigas, intrigas bestas por causa de coisa de criança, né? Minha irmã, ela falava algumas coisas e minha mãe, ela fazia todo uma coisa em cima disso, né? Tipo, qualquer pessoa via que era uma besteira de criança, mas que para ela se tornava uma coisa muito grande. E isso alimentou muito mais o meu ódio por ela e o meu medo de um dia chegar a morar com ela. Essas coisas são importantes, são importantes. Outro tópico muito importante é que quando tu era muito novinha, desmamando ainda, tu foi doada para a casa da tua avó e a tua mãe morava na casa separada. Vocês não moravam na mesma casa, na casas separadas, diferentes. Não, mas isso tá óbvio assim, né? Tipo, eu fui dada pra minha avó muito nova. A minha mãe conta que. Eu vou dar continuidade ao vídeo assim mesmo. A minha mãe conta que ela precisava trabalhar e pediu à minha avó que criasse, que cuidasse de mim enquanto ela trabalhava. E aí ela conta que quando ela foi me buscar, eu já estava muito apegada à minha avó e eu comecei a chorar muito e eu não queria ir embora. E aí a minha avó disse: deixa ela comigo, ela já acostumou comigo mesmo. E aí a minha avó ficou comigo. Minha mãe conta essa história. E minha tia, ela confirma, inclusive, que minha mãe ela foi trabalhar, me deixou com minha avó para trabalhar. E quando ela voltou para me buscar, eu não queria ir mais. Eu já tinha uns 2 anos de idade, provavelmente. Então eu não convivi com minha mãe. Porque a parte de conviver com minha mãe enquanto bebê não conta muito, né? Eu não lembro disso, então não conta muito. Então essa é a história de como eu fui morar com minha avó. Foi bom você ter lembrado disso. Realmente, para fazer sentido, né? Para o pessoal não pensar que minha mãe me jogou na casa da minha avó sem motivo nenhum, né? Na verdade, foi porque ela teve que trabalhar e quando ela voltou eu não queria mais me separar da minha avó e a mesma coisa. Minha avó também era muito apegada a mim e não quis se separar. Eu nunca chamei minha avó de vó, chamava minha avó de mãe e meu avô de pai. Meu avô morreu quando eu tinha 7 anos de idade e ele era muito amado por todos, tanto por mim quanto todos os filhos que ele criou. É, Então ficou só eu e minha avó, depois que ele faleceu. Antes eram nós três e depois ficou só nós dois, nós duas. Então, é, com 12 anos de idade, eu fui morar perto da minha tia. Uma tia minha que eu tinha muito vínculo. Um Em vínculo, outra cidade. eu vou contar. Eu fui morar perto da minha tia, uma tia que eu tinha muito vínculo. Era um vínculo quase como de mãe e filha mesmo, assim. Uma coisa que eu nunca tive com minha mãe, né? A gente saiu desse lugar que eu morava, que a minha mãe estava perto, saiu justamente porque minha mãe fazia muita encrenca, sabe, gente? Ela ia lá e brigava comigo, e minha avó passava mal, ela tinha pressão alta, ela desmaiava. E aí eu fiquei, mãe, vamos embora daqui, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso. E e aí a minha avó ela decidiu se mudar para essa outra cidade, que eu não vou dizer o nome, e a gente foi morar lá. Mas mal sabia eu que isso não ia durar tanto tempo.
e foi uma tragédia a minha avó ter ido morar lá. Talvez se ela não tivesse ido morar lá, ela tivesse vivido mais tempo, porque ela ficou muito triste de ter saído da casinha dela lá no interior para ir morar nessa cidade. Mas, voltando, né? Eu tinha já 12, 13 anos de idade, se eu não me engano. Eu saí da cidadezinha pequenininha com 12. Quando eu me mudei, eu fiz 13 para essa outra cidade. É uma cidade litorânea. Era muito bom. Eu queria muito morar lá. Tava perto do meu primo. Naquela época eu era muito apegada ao meu primo. E lembrando que também eu era muito apegada à minha tia, lembrando desse fato. E aí a gente se organizou e foi morar nesse lugar. Só eu e minha avó. Mas tudo deu errado. Primeiro que a casa que a gente morava era num lugar bem periférico, assim, não era num lugar interessante. Minha tia arrumou uma casa num lugar um pouco periférico. Era longe de tudo e minha avó tinha muita dor nas pernas para andar. Então era longe de ir para casa da minha tia e tal. Para quem era novo não era longe, mas para uma pessoa de idade tudo se tornava longe, sabe, gente? E minha avó ela foi ficando triste. Ela não tinha mais amigas, porque as amigas dela tinham ficado nessa outra cidade. Então ela foi entristecendo e a gente ia vendo que ela ia entristecendo, ela não se alimentava bem. Ela começou a meio que definhar. Eu acho que isso foi um pouco culpa minha, porque eu que arrastei ela para aquele lugar, né? Fui eu que pedi para a gente se mudar e ela tentou fazer os meus gostos, né? De se mudar para esse outro lugar. Então, se eu tiver alguma culpa para carregar, seria essa, né? Que era muito complicado morar perto da minha mãe, gente, sério. Eu não vou entrar em detalhes, porque ela pode ver esse vídeo e talvez ela não goste do que ela veja, mas era muito complicado. Ela fazia muita intriga, ela fazia muita encrenca e eu não tava mais aguentando. Eu não vou negar a vocês que eu sempre fui uma criança muito sensível. E quando minha mãe fazia essas coisas, depois que ela saía, né, e depois que minha avó passava mal e tal, eu tentava suicídio. Não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui. Eu tentava me desviver com 11, 8, 9 anos de idade. Tipo, uma criança tentando tirar a própria vida porque um adulto descontrolado foi lá tirar a paz dela. Entendeu? Era nesse nível, sabe, gente? E minha avó via isso e ela acabou se mudando depois que ela presenciou um dia eu tentando tomar uma cartela de remédios para tirar a minha vida. Eu acho que eu nunca te contei isso, né? Contou já. Contei. Ela presenciou esse dia que eu tentei tirar a minha vida. Foi após minha mãe ter ido fazer uma briga lá, por nada. Por nada. Assim, coisas bestas mesmo, sabe, gente? Coisa que um adulto funcional não faria. E aí minha avó presenciou isso e ela passou mal e aí ela disse que ia se mudar porque ela não queria mais ver isso e ela não queria que eu tirasse a minha própria vida por causa da minha mãe. Esse dia ele é muito vívido na minha mente. Eu tinha pegado uma cartela de remédios e ela passou muito mal depois disso. Ela ficou com a pressão alta e foi horroroso. E aí a gente se mudou. Mas não durou muito. Eu já tinha completado 13 anos e com 13, eu acredito que eu tenha me mudado com 13. Quando cheguei lá, completei 14, se eu não me engano. Foi isso mesmo. Eu tinha me mudado com 13. Chegando lá, eu completei 14. Minha avó não durou um ano nesse lugar, eu acredito. Minha avó não durou um ano nesse lugar. Ela faleceu muito rápido. Ela teve um derrame e ela ficou um pouco inválida. Então eu que cuidava de tudo, eu que dava banho, eu que levava ela no banheiro, eu que limpava a bunda dela, enfim, eu cuidava de tudo para minha avó. E nessa época que ela teve esse derrame, os meus tios também arrumaram uma menina, assim, bem, qual a palavra que eu posso usar? Simplesinha, assim, que era de um lugar onde mal tinha casa, assim, para ajudar, pagando uma merrequinha, eu nem lembro quanto era, e dando só casa e comida e uma merrequinha.
se você parar pra pensar, isso é errado, isso é quase um trabalho escravo. Mas essa menina, ela não fazia muita coisa, não. Ela só ficava olhando minha avó, eu que fazia o pesado, sabe? Eu que dava banho, eu que cuidava, até porque eu não queria que ninguém fizesse nada disso, porque eu tinha medo de que alguém fizesse algo mal a ela. Então eu que fazia tudo, né? Comida, dava banho, dormia com ela, tudo, sabe? A menina só fazia companhia mais a gente, mas eu não retiro o fato de que foi errado o que fizeram com essa menina, né? Que só ofereceram uma merrequinha e colocaram a menina lá para atrapalhar a troco de nada, né? Meio que isso. Mas enfim. A minha avó ela teve um primeiro derrame e eu comecei a cuidar dela. Então minha vida era cuidar da minha avó, ir para a escola, voltava, cuidava da minha avó. Só que teve um dia que ficou muito marcado na minha mente, porque ela tinha acordado e eu acordei também. E aí eu acordei e comecei a ficar brincando com ela. Falava assim: "Vamos, mãe, vamos tomar café? Vamos lavar o rosto primeiro?" E aí eu fiquei fazendo cosquinha nela e ela ficou rindo muito na cama. E tava tudo bem, sabe? A gente tinha acordado bem, eu tava brincando com ela, tava brincando bem muito. Lembrando que depois do derrame ela ficou um pouco infantil. Ela não tinha mais aquele senso de adulto. Ela ficou um pouco infantil. Então ela ficava brincando muito assim. Então eu acordei e comecei a brincar com ela. Vamos, mãe, você quer? Quando eu levantei ela pra ir no banheiro, lavar o rosto, e dar o café dela, gente, pareceu coisa de filme. Tipo, ela tava bem brincando comigo e depois ela não tava mais bem. Ela apertou minha mão bem forte, quase que quebrou minha mão e ela enrijeceu o corpo inteiro. Ou seja, ela teve o último derrame dela, um derrame cerebral. E a gente já estava na porta do banheiro. Vocês não sabem o peso que foi para tentar devolver ela para a cama. Foi muito pesado. Então, foi coisa de segundos. Tipo, ela estava rindo comigo uns minutos antes. E quando eu levantei ela para levar para o banheiro, ela simplesmente parou. Ela simplesmente teve o outro derrame, que foi o derrame fatal. E aí eu me desesperei, né? Tentei ligar pra minha tia e tudo mais. E o meu tio, ele levou o carro e levou ela pro hospital. E eu mal sabia que aquele era o último dia que eu teria visto a minha avó. Porque eles não deixavam eu ir pro hospital. Eles diziam que os médicos não deixavam pessoas de menor entrar. E minha avó, ela teve um derrame cerebral, no qual ela morreu mentalmente e só o corpo funcionava. Eu acho que vocês entendem mais ou menos como é isso, né? Você fica um vegetal. Foi isso que aconteceu com ela. Então, as pessoas no hospital só estavam esperando ela realmente falecer para fazer o sepultamento. Só que eu não tive acesso a ver a minha avó pela última vez. E ninguém me deixou, ninguém me levou. Eu pedia, mas parecia que ninguém se importava. E ela morreu. E para completar, eu também não fui no enterro dela. Tipo, não me deixaram ir no enterro dela. Tipo, como é que uma pessoa que conviveu com a outra a vida inteira é impedida de ir até no enterro dela? Tipo, eles não me levaram, sabe? A desculpa foi que o carro tava cheio. A desculpa foi essa. E aí eu nunca mais vi minha avó. Tipo, aquele foi o último dia. E a única lembrança que eu tive boa dela foi quando a gente acordou e a gente tava brincando e ela morrendo de rir, eu fazendo cosquinha nela. E depois, infelizmente, ela tendo um derrame sério e falecendo. E eu nunca mais vi ela de novo. E não me deixaram ir pro hospital dela, e não me deixaram ir no enterro dela. E ficou por isso mesmo. E aí, como se tudo estivesse bem, as pessoas começaram a especular quem ia ficar comigo. Tipo, eles não estavam nem aí se minha avó tinha morrido e eu tinha ficado sozinha sem ela. Porque ela era o meu tudo. A preocupação deles era, ela vai ficar com quem? Não sei, liga pra mãe dela, liga pro pai dela.
A preocupação deles era essa. E, tipo, olha só, sabe? Tipo, como as coisas são. Para uns, né? Para mim, aquilo tinha sido extremamente forte, impactante. Minha avó morreu. E as pessoas estavam especulando quem vai ficar comigo. Foda-se que ela morreu. Foda-se, não tô nem aí. E aí, eu tenho algumas teorias sobre esse assunto, mas eu não vou botar elas aqui, porque são só teorias, então eu não posso confirmá-las. Mas decidiram que o meu tio ia ficar comigo. Não vou dizer o porquê. Não vou dizer o porquê, porque são teorias, eu não tenho certeza de nada disso, eu também não vou levantar mentiras. Meu tio ficou comigo. Uma carga que ele não deveria ter pego. Não era da alçada dele cuidar de mim. Uma coisa que hoje eu reconheço perfeitamente. Não era algo para ele ter feito. Não era responsabilidade dele. E aí, o meu tio, ele foi empurrado a ficar comigo por algumas pessoas da família. Não foi pela minha mãe, só para deixar claro. Então, eu fui morar com meu tio assim que minha avó faleceu. Outra coisa importante que eu quero falar para vocês é que minha avó e meu avô, eles tinham posses. Então, eles tinham casas, eles também tinham... eles chamavam de parcela, tipo, era uma parte de terra de 18 hectares que tinha muita terra e tinha uma casa e eles eram... Quando meu avô ele estava bem, né, antes dele ter derrames e falecer também, ele era dono de plantação de cana, né, cana de açúcar, então ele fornecia cana de açúcar para a usina. Então ele tinha muita terra. Então essa parte também é importante, porque tinha uma casa, que era a casa que eu morei com minha avó, que ela dizia que era minha, para todo mundo, sabe? E, gente, esse vídeo tá ficando muito longo, então eu vou parar por aqui e vou fazer uma parte 2, contando o restante da história. Mas eu vou parar esse vídeo por aqui e depois eu vou continuar gravando. E quando eu postar, eu vou ter a decência de postar rápido para caso o pessoal assista, não ficar procurando a parte 2 sem ter no canal. Então é isso e até já!